Prezados professores e prezadas professoras, estou aqui para apresentar de forma sucinta as DCNs, Diretrizes Curriculares Nacionais, para o curso de Psicologia. Nas DCNs do curso encontraremos as indicações do perfil do egresso e dos conteúdos curriculares que precisam ser desenvolvidos no curso. Aproveitamos também para falar das habilidades e competências previstas nas diretrizes. Vamos começar pelas diretrizes do perfil do egresso, ou seja, o que se espera que o profissional formado em psicologia seja capaz de desenvolver profissionalmente quando formado. Formação do psicólogo voltada para a atuação profissional, para a pesquisa e para o ensino de psicologia. Construção e desenvolvimento do conhecimento científico em psicologia. Compreensão dos múltiplos referenciais que buscam apreender a amplitude do fenômeno psicológico em suas interfaces com os fenômenos biológicos e sociais. Reconhecimento da diversidade de perspectivas necessárias para a compreensão do ser humano e incentivo à interlocução com campos de conhecimento que permitam a apreensão da complexidade e multideterminação do fenômeno psicológico. Compreensão crítica dos fenômenos sociais, econômicos, culturais e políticos do país, fundamentais ao exercício da cidadania e da profissão. Atuação em diferentes contextos, considerando as necessidades sociais e os direitos humanos, tendo em vista a promoção da qualidade de vida dos indivíduos, grupos, organizações e comunidades. Respeito à ética nas relações com clientes e usuários, com colegas, com o público e na produção e divulgação de pesquisas, trabalhos e informações da área da psicologia. Aprimoramento e capacitação contínuos. Vamos agora falar das habilidades e competências esperadas do profissional de psicologia. Uma competência, segundo Perrenot, é a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos, saberes, capacidades, informações, etc., para solucionar com pertinência, criatividade e eficácia uma série de situações. Nessa perspectiva, é fundamental entendermos o que é uma habilidade. As habilidades estão associadas ao saber fazer, ação física ou mental que indica capacidade adquirida. Assim, identificar variáveis, compreender fenômenos, relacionar informações, analisar situações-problema, sintetizar, julgar, correlacionar e manipular são exemplos de habilidades. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro. A competência de resolver problemas matemáticos mobiliza diversas habilidades, tais como saber ler, calcular, interpretar dados, tomar decisões e registrar os resultados. As habilidades e competências gerais previstas nas DCNs são: atenção à saúde. Os profissionais devem estar aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde psicológica e psicossocial, tanto em nível individual quanto coletivo, bem como a realizar seus serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios da ética bioética. Tomada de decisões. O trabalho dos profissionais deve estar fundamentado na capacidade de avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, baseadas em evidências científicas. Comunicação. Os profissionais devem ser acessíveis e devem manter os princípios éticos no uso das informações a eles confiadas, na interação com outros profissionais de saúde e com o público em geral.
Liderança. No trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais deverão estar aptos a assumirem posições de liderança, sempre tendo em vista o bem-estar da comunidade. Administração e gerenciamento. Os profissionais devem estar aptos a tomar iniciativas, fazer o gerenciamento e a administração da força de trabalho, dos recursos físicos e materiais e de informação, da mesma forma que devem estar aptos a serem empreendedores, gestores, empregadores ou líderes na equipe de trabalho. Educação permanente. Os profissionais devem ser capazes de aprender continuamente, tanto na sua formação quanto na sua prática, e de ter responsabilidade e compromisso com a sua educação e o treinamento das futuras gerações de profissionais, estimulando e desenvolvendo a mobilidade acadêmica e profissional, a formação e a cooperação através de redes nacionais e internacionais. As competências básicas previstas nas DCNs para a formação do psicólogo são: analisar o campo de atuação profissional e seus desafios contemporâneos. Analisar o contexto em que atua profissionalmente em suas dimensões institucional e organizacional, explicitando a dinâmica das interações entre os seus agentes sociais. Identificar e analisar necessidades de natureza psicológica, diagnosticar, elaborar projetos, planejar e agir de forma coerente com referenciais teóricos e características da população-alvo. Identificar, definir e formular questões de investigação científica no campo da psicologia, vinculando-as a decisões metodológicas quanto à escolha, coleta e análise de dados em projetos de pesquisa. Escolher e utilizar instrumentos e procedimentos de coleta de dados em psicologia, tendo em vista a sua pertinência. Avaliar fenômenos humanos de ordem cognitiva, comportamental e afetiva em diferentes contextos. Realizar diagnósticos e avaliação de processos psicológicos de indivíduos, grupos e de organizações. Coordenar e manejar processos grupais, considerando as diferenças individuais e socioculturais dos seus membros. Atuar inter- e multiprofissionalmente, sempre que a compreensão dos processos e fenômenos envolvidos assim o recomendar. Relacionar-se com o outro, de modo a propiciar o desenvolvimento de vínculos interpessoais requeridos na sua atuação profissional. Atuar profissionalmente em diferentes níveis de ação de caráter preventivo ou terapêutico, considerando as características das situações e dos problemas específicos com os quais se depara. Realizar orientação, aconselhamento psicológico e psicoterapia. Elaborar relatos científicos, pareceres técnicos, laudos e outras comunicações profissionais, inclusive materiais de divulgação. Apresentar trabalhos e discutir ideias em público. Saber buscar e usar o conhecimento científico necessário à atuação profissional, assim como gerar conhecimento a partir da prática profissional. As habilidades do psicólogo são: levantar informação bibliográfica em indexadores, periódicos, livros, manuais técnicos e outras fontes especializadas através de meios convencionais e eletrônicos. Ler e interpretar comunicações científicas e relatórios na área da psicologia. Utilizar o método experimental de observação e outros métodos de investigação científica. Planejar e realizar várias formas de entrevistas com diferentes finalidades e em diferentes contextos. Analisar, descrever,
e interpretar relações entre contextos e processos psicológicos e comportamentais. Descrever, analisar e interpretar manifestações verbais e não verbais como fontes primárias de acesso a estados subjetivos. Utilizar os recursos da matemática, da estatística e da informática para a análise e a apresentação de dados e para a preparação das atividades profissionais em psicologia. As ênfases curriculares são o subconjunto de competências definido como escopo de cada área específica de formação, sendo que cada ênfase deverá ser suficientemente abrangente para não configurar uma especialização em uma prática, procedimento ou local de atuação do psicólogo. São possibilidades de ênfases, entre outras, para o curso de psicologia. A psicologia e os processos de investigação científica, que consiste na concentração em conhecimentos, habilidades e competências de pesquisa já definidas no núcleo comum da formação, capacitando o formando para analisar criticamente diferentes estratégias de pesquisa, conceber, conduzir e relatar investigações científicas de distintas naturezas. Psicologia e processos educativos, que compreende a concentração nas competências para diagnosticar necessidades, planejar condições e realizar procedimentos que envolvam os processos de educação e de ensino-aprendizagem, através do desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores de indivíduos e grupos, em distintos contextos institucionais em que tais necessidades sejam detectadas. Psicologia e processos de gestão, que abarca a concentração em competências definidas no núcleo comum da formação para o diagnóstico, o planejamento e o uso de procedimentos e técnicas específicas voltadas para analisar criticamente e aprimorar os processos de gestão organizacional em distintas organizações e instituições. Psicologia e processos de prevenção e promoção da saúde, que consiste na concentração em competências que garantam ações de caráter preventivo em nível individual e coletivo, voltadas à capacitação de indivíduos, grupos, instituições e comunidades para protegerem e promoverem a saúde e a qualidade de vida em diferentes contextos em que tais ações possam ser demandadas. Psicologia e processos clínicos, que envolve a concentração em competências para atuar de forma ética e coerente com referenciais teóricos, valendo-se de processos psicodiagnósticos, de aconselhamento, psicoterapia e outras estratégias clínicas frente a questões e demandas de ordem psicológica apresentadas por indivíduos ou grupos em distintos contextos. Psicologia e processos de avaliação diagnóstica, que implica a concentração em competências referentes ao uso e ao desenvolvimento de diferentes recursos, estratégias e instrumentos de observação e avaliação úteis para a compreensão diagnóstica em diversos domínios e níveis de ação profissional. Vamos agora aos conteúdos curriculares, eixos estruturantes previstos nas DCNs do curso de Psicologia. São eles: fundamentos epistemológicos e históricos. Permitam ao formando o conhecimento das bases epistemológicas presentes na construção do saber psicológico, desenvolvendo a capacidade para avaliar criticamente as linhas de pensamento em psicologia. Fundamentos teórico-metodológicos.
garantam a apropriação crítica do conhecimento disponível, assegurando uma visão abrangente dos diferentes métodos e estratégias de produção do conhecimento científico em psicologia. Procedimentos para a investigação científica e a prática profissional. Garantam tanto o domínio de instrumentos e estratégias de avaliação e intervenção, quanto a competência para selecioná-los, avaliá-los e adequá-los a problemas e contextos específicos de investigação e ação profissional. Fenômenos e processos psicológicos constituem classicamente objeto de investigação e atuação no domínio da psicologia, de forma a propiciar amplo conhecimento de suas características, questões conceituais e modelos explicativos construídos no campo, assim como seu desenvolvimento recente. Interfaces com campos afins do conhecimento. Permitam a atuação profissional e a inserção do graduado em diferentes contextos institucionais e sociais, de forma articulada com profissionais de áreas afins. Práticas profissionais. Asseguram um núcleo básico de competências que permitam a atuação profissional e a inserção do graduado em diferentes contextos institucionais e sociais, de forma articulada com profissionais de áreas afins. É preciso entender que as diretrizes curriculares nacionais e as diretrizes do ENAD são indispensáveis na hora da elaboração dos planos de curso, planos de aula, avaliações, etc. Ou seja, tudo que envolve a prática docente deve ser pensado a partir delas. Até mais!